Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim, não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo. Né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo o louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês alguns trechos de profecias e descrições do Islã agora, né? Ó, a chegada do Mahdi é uma doutrina estabelecida para ambos, muçulmanos, sunitas e xiitas, e de fato para toda a humanidade. Compreende? Então isso é unânime. Tem algumas diferençazinhas pequenas de um para o outro, mas é unânime a questão. Como no cristianismo tem umas diferençazinhas de cristologia e tal, não sei o que, como é que vai ser, escatologia, mas é a mesma coisa. Embaixo ali, judeus esperam pelo Messias, cristãos esperam por Jesus e muçulmanos esperam por ambos, Mahdi e Jesus, como se Mahdi fosse o Messias verdadeiro, né? Todas as religiões o descrevem como homens vindo para salvar o mundo. E isso é interessante, porque na verdade é assim, no Islã, vão dois vão vir no Islã. É isso importante entender. O Mahdi é o que seria para nós o Messias, mas não é Jesus. Porque Jesus vem também, mas vem como homem comum, mandar adorar o outro. Tá certo? Veja, porque o diabo não ia dar esse gostinho, né? Ele tem que botar outro no poder, que é o Mahdi, é um califa, né? Que tem todo o poder, representante de Deus na terra. E aí o Jesus é um que vem só para desmentir as mentiras do cristianismo e tal, e do judaísmo, e fazer adorar o Mahdi. Ou se entregar ao Mahdi e adorar o Alá. Tá certo? Essa é a ideia. Ele vem dois. Ele vem o Jesus, mas é um Jesus falso, é um Jesus islâmico, né? Lógico, um Jesus que nasceu em Belém. É o mesmo. É o mesmo Jesus que não morreu lá, porque ele falou que foi tirado da cruz, levado para o céu e não morreu. Então vem o mesmo, tem que vir um judeu, lógico. Mas dizendo que os islâmicos estão certos e está todo mundo errado aí porque desviou toda a verdade e o Maomé recuperou tudo e vai desmentir. Vai levar muita gente junto, pode ter certeza. Tá? E o Mahdi é o todo-poderoso Messias, né? O califa. Então, isso aqui eu já li. Então vamos para o próximo. Agora Maomé está lá. Maomé, a gente fala Maomé porque não existe o O nem o E. Mas enfim, é portuguesado, né? Porque é Mohammed, tá? Mas é com U. Eu escreveria, seria em português Muhammad, né? Mas é Mohammed, certo? O mundo não passará até que um homem dentre a minha família, cujo nome será o meu, seria Maomé, reine sobre os árabes. Então ele está prometendo que antes que o mundo passe, né? Vai sair um representante de todo o reino. Por quê? Porque quando chegar o Mahdi, ele obrigatoriamente todos os países islâmicos têm que entregar o seu poder ao Mahdi. Se não entregar, vai ter guerra, como de fato vai ter, porque ele vai guerrear com a parte do sul, lá, especialmente ali o Egito e a Arábia Saudita.
Tá? Vai ter guerra, porque eles têm que entregar, são obrigados a entregar todo o poder para ele. Tá? Então, esse é o ponto. Então, ele vai acabar reinando sobre todos os árabes. Os árabes são os 22 países, mas os outros também são. Né? Na Turquia, no Irã, também é obrigado a estudar o árabe para poder recitar o Corão em árabe. Né? Certo? Aí o de baixo. O profeta disse, o Mahdi, que o profeta seria Maomé, né? O Mahdi, que é esse que vem como se fosse o Messias, o guiado. Mahdi significa o guiado, né? Yad seria guiado e Mahdi é o guiado, né? Será da minha família, da descendência de Fátima, filha de Maomé. Então veja, a Fátima, filha de Maomé, ela casou com o Ali. O Ali era o sobrinho dele que ele criou, era bem novo, quando o tio morreu ele criou e tal, e ele foi o quarto califa ortodoxo. Depois que ele morreu teve 4 califas ortodoxos, depois mudou para os Abbas e vai embora, né? Daí o que acontece? Então ele será da descendência do Ali, da Fátima, do Ali, né? E do Maomé, certo? Esse será o Mahdi, de acordo com eles. Alguns acham que não precisa ser. Enfim, a gente não sabe, mas são profecias dele para vocês terem uma ideia que ela está em espelho. Elas se combinam todas em espelho. Né? Aí veja que interessante lá em cima. Aqui são dois escritores egípcios, né? Que são muito respeitados. Então, eu vou ler, deixa eu ver. Vou ler aqui embaixo de mim, depois eu volto para cá, tá? Aqui embaixo. Lá está escrito Resulullah, seria o mensageiro de Deus, de Alá, mensageiro de Alá. Eles botam o U ali, mas seria aquilo, Ulá representa Alá, e Razul é o mensageiro. O mensageiro de Alá, que é Maomé, né? Ou seja, só existe um Deus, que é Alá, e o mensageiro dele é o Maomé. Pronto, é por isso que o Rasulullah seria o resumo, né? Disse exércitos carregando bandeiras negras. Vejam que eu falei para vocês lá, aqueles 2-2 que viriam para destruir Meca. Então, aquele lá, eles vêm de Curaçã, que fica no Irã. Então, exércitos carregando bandeiras negras virão de Curaçã. Tá? Nenhum poder será capaz de pará-los. E eles finalmente chegarão a Elá, que é Baitul Maqdas, ou seja, a Casa Grande. Provavelmente o templo de Jerusalém, né? Porque a Bíblia fala que eles vão profanar o templo. Então, provavelmente seja o templo de Jerusalém. Em Jerusalém. Onde eles levantarão suas bandeiras. Então, lá vai ser o lugar que eles vão reinar. Tá? Em Jerusalém. Porque eles vão destruir Meca. Então, no fundo, se você vai para a escatologia islâmica, você vê que para eles o mais sagrado é Jerusalém, porque eles só querem Jerusalém. Meca e Medina vai ser destruído. Tem profecias falando isso. Então, em suma, eles querem Jerusalém, porque lá foi o lugar que Deus escolheu. Por isso que o diabo quer. O Mahdi será vitorioso e erradicará aqueles cães e porcos e ídolos desse tempo, até que haverá novamente um califado baseado na profecia, como declara Hadith. O que é o Hadith? Vamos entender isso aqui. Os cães e porcos, eles são os judeus, né? O Hadith é o seguinte, a gente tem o Corão, que foi o que o anjo, né, que caiu do céu, transmitiu para Maomé, e ele produziu o Corão, chamado de Alcorão. Então as pessoas, o Corão fica Alcorão, né? Você fala o Corão, né? O Alcorão fica o Corão. Mas enfim, muita gente fala Alcorão sempre junto, né? Para não separar. Então, o Corão é como se fosse a Bíblia. Aí depois, você tem o Hadith. O Hadith é o seguinte, uma pessoa ouviu Maomé falar, ou ouviu Maomé fazer tal coisa, seja fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, foi registrado. Mas registrado dessa forma, a pessoa que ouviu, fulano ouviu Maomé dizer isso. Aí tem aquelas que, assim, o fulano ouviu o Beltrano dizer que Maomé falou isso. Depois tem o fulano ouviu o Beltrano que ouviu o Ciclano que ouviu Maomé falar isso. Né? Vai indo, tem que dar a linhagem, né? Para você aceitar isso aí. Esse é o Hadith, só em relação a Maomé. Aí depois vem a Sunna, por isso os sunitas
Entende? Sunitas porque aceitam a suna. A suna, além disso que eu falei para vocês, do que Maomé falou e tal, do que as pessoas que viram Maomé falar e fazer, aí vem os 4 califas primeiros, incluindo Ali. Né? Os 4 califas, o que eles falaram e o que fizeram. Também aí vai tudo como se fosse eles parte da revelação. Aí amplia bastante a suna. Por isso, né, os xiitas não aceitam a suna. Né? Os sunitas são chamados de sunitas porque aceitam a suna, que é a maioria, né? Inclusive uns 85%. Tá? Então veja, o Mahdi será vitorioso e erradicará aqueles cães, porque são os judeus, né? Haverá um califado baseado na profecia, como declara o Hadith. Jerusalém será o local do bem guiado califado, o centro do governo islâmico, o que será encabeçado pelo imã al-Mahdi, né? Ou seja, o Mahdi. O Mahdi vai reinar de Jerusalém. O governo central islâmico vai ser em Jerusalém. É isso que eu estou falando. Porque Deus falou que aquele lugar ele escolheu, eles querem aquele lugar. Não adianta Meca, não adianta Medina, eles querem Jerusalém. Tá? Isso irá abolir a liderança dos judeus e colocar um fim à abominação dos satãs que cospem o mal nas pessoas, causam corrupção na terra, fazendo os escravos de falsos ídolos, né? Porque acreditar que Jesus é Deus é idolatria para eles, né? Então, e comandando o mundo com leis diferentes da Sharia, lei islâmica, né? Por exemplo, a lei Sharia é a lei que para eles é revelada pelo Alá e é para todo mundo ser governado pela lei Sharia, não lei de Deus. Não existe essa lei de Deus que ele fala que tem na Bíblia. A lei islâmica do Senhor dos Mundos, que é Alá, né? Então, esse é o texto para a gente entender como eles pensam e o que está escrito a respeito disso, né? Tudo em espelho. O profeta disse, o Mahdi, né, irá dividir a propriedade, ou seja, ele vai pegar a terra e botar a gente ali, dividir como ele quer, né? Irá governar as pessoas pela suna. Agora ele já incluiu a suna aqui, né? Essa profecia já inclui a suna, que daí os 4 primeiros califas incluem nessa suna. De seu profeta, estabelecerá o Islã na terra. Ele irá permanecer por 7 anos e então morrer. E os muçulmanos orarão sobre ele. Então veja, ele vai ficar 7 anos. Justamente a profecia dos 7 anos, são 3 anos e meio da paz e segurança, porque ele vai fazer um acordo com a besta, né? No Oriente Médio, incluindo Israel, e depois, no meio da semana, eles atacam, rompem o acordo, e daí tem a outra metade, 3 anos e meio, até chegar em Jesus. Aproximado, né? A gente não sabe como, porque aí tem um detalhe que eu não vou explicar agora. Então, veja, o de baixo ali é a mesma coisa. O profeta disse, o Mahdi irá encher a terra com equidade e justiça, como era cheia de opressão e tirania. Ele vai mudar tudo. E ele irá governar por 7 anos. Tá certo? Então, veja, existem várias falando em 7 anos. Tem uma ou outra que fala 9 anos, tem uma que fala 19, parece uma coisa, sei lá, uma loqueada aqui dentro. Mas a grande maioria é 7 anos, que coincide com a profecia bíblica. Agora, quanto tempo ele vai reinar antes de fazer o acordo, ninguém sabe. Pode ser que o outro inclua o tempo que ele vai reinar, né? Não se sabe isso aí, não tem como saber. Para nós não interessa, só saber que a profecia deles é em espelho com a nossa. Tá? Apocalipse 6, 1 e 2, aqui embaixo. Vamos dar uma lidinha ali. Apocalipse 6, 1. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. Então nós estamos lá nos 7 selos. 7 trombetas, 7 taças da ira, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira. Então nos 7 selos, elas são paralelos, né? Quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres vem dizendo, como se fosse som de trovão, venha. E aí 2, vi então e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Opa, veja, o cavalo branco e o cavaleiro também se refere a Cristo, mas está no capítulo 19. Você for lá, você vai ver que é uma espada. Ele tem uma espada. E aí tem toda a descrição para mostrar que ele. Aqui é o falso, aqui é o Mahdi.
Ele vem num cavalo branco, simbolicamente, talvez, não sei, mas ele vem simbolizando um guerreiro que usa um arco. E quem é que usava arco? Mas vamos lá. Arco, e foi-lhe dado uma coroa, então ele vai reinar. E ele saiu vencendo e para vencer. Ele vai vencer todas as batalhas, só vai perder uma. Qual que ele vai perder? Para Cristo, né? Lógico. Agora, vocês estão aqui embaixo, né? Agora vão para o outro lado aqui, ó, no canto, que vocês vão ter embaixo, aqui, Gênesis 21, 20. Deus estava com o menino, se referindo a Ismael, que cresceu, morou no deserto da Arábia, né? Morou no deserto e se tornou flecheiro. Aí que está o problema. Ele era flecheiro lá, o primeiro descendente lá de Abraão. Então veja, esse descendente de Abraão, ele faz a linhagem do Mahdi, que é árabe, que é muçulmano, enfim, né? Entende? A linhagem do árabe, do muçulmano, do islâmico, tá? A linhagem que vem pelo Isaac é que vai para Jesus. Os dois vão se enfrentar. Então, só para vocês terem uma ideia, ali está uma referência ao flecheiro, porque ele tem um arco e ele vai pela linhagem do Ismael, certo? E vai dar lá nos islâmicos. Por isso que ele vai ser o Mahdi. Certinho. O Mahdi está aqui no Apocalipse 6, verso 1 e 2. Tá? Agora, no primeiro cavalo, no 2 especialmente. Tá? E Jesus lá no 19, no Apocalipse 19. É outra história. Tá? Então vamos ver só em cima aqui, do lado, né? Aqui. Eu coloquei 2 textos ali. Em cima. Eu vejo o Mahdi registrado nos livros dos profetas. Por exemplo, o Apocalipse diz que eu vi e contemplei um cavalo branco e que estava sentado nele e veio adiante conquistando e para conquistar, que é o mesmo verso que a gente olhou ali. Tá? É uma outra tradução que tira, mas enfim, é daquele verso do Apocalipse 6, verso 2. Perfeito, ele está certo. Ali é o Mahdi, não é Jesus. E o do meio aqui, ó, é claro, é um comentário deles falando, é claro que este homem é o Mahdi, que cavalgará o cavalo branco e julgará pelo Corão, com justiça, e com quem estarão homens com marcas de prostração em suas testas. Sabe quando eles ficam prostrados, orando, com a cabeça no chão? Faz um calo aqui. Então os homens que estarão acompanhando eles são esses que ficam orando para Alá com o calo na testa. E quem é o Alá? O Alá representa o anjo que caiu, que é o diabo, certo? Esses são os representantes. Quem é que vem no exército de Cristo? Cristo vem com o cavalo branco. Com qual exército que vem com Cristo? Exército celestial, pessoal, os anjos. É mais complicado, né? Por isso não vai ter graça, mas, enfim, vai acontecer, né? Eles vão para cima. Tá, aqui está o que eu falei para vocês agora, já resumidinho, tá? Então vamos lá. Aqui tem Abraão, certo? Abraão, desculpa. É aqui. Aqui está Abraão, no primeiro, né? Abraão, daí sai para Ismael e para Isaac. Ismael nasceu primeiro, mas não era da promessa. Isaac nasceu depois, o segundo, mas é o da promessa. Tá? Então a linhagem de cima é Abraão, Ismael, Quedar, Adnã. Esse Adnã, ele é digamos, um patriarca lá, que saiu várias linhas dele, mas saiu os Coraixitas, né? Os Coraixitas, eles são os que, da onde descende Maomé, certo? Então depois vem aí Mohammed, né? Que seria o Maomé. E aí de Maomé vem o Mahdi, tá? O Mahdi é o líder supremo, o califa, o último líder supremo que vai enfrentar Cristo. E vai morrer depois de 7 anos. É verdade, porque ele vai fazer um acordo de paz com Israel e com o Oriente Médio, vai durar 3 anos e meio. Depois ele vai atacar e vai vencer todas as batalhas até o final dos 3 anos e meio. Daí ele se encontra com Cristo. Aí ele perde. E é morto por Cristo, né? O Mahdi é morto e o falso Cristo também, tá? É interessante. O confronto vai dar lá com o exército. Então, Abraão, Isaac, Jacó, ou Israel, Judá, Davi e Cristo. Aí é o representante Cristo, o representante bíblico e o representante do Corão. Vão se enfrentar. Evidentemente, um é o verdadeiro, outro é o falso, né? Aí vai aparecer no resultado. Tá certo? Então, vamos tentar entender a importância para nós, né? A importância de Cristo. Senão, fica tudo sem sentido, né?
Então vamos dar uma mexidinha nisso aí. 2 Coríntios 4:4, aqui embaixo. Tá? Theos é Deus. Se você botar letra maiúscula é o Deus da Bíblia, se você botar uma letra minúscula é outro Deus qualquer, né? Então, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja, se você bota ali os dois deuses, né, com letra maiúscula, dá para saber qual é o falso? Claro, porque tem deste mundo. É esse o problema. Não tem como você botar nos quais o Deus, depois lá embaixo o Deus. Aí é o mesmo. Você não pode fazer pegadinha, porque se você não se botar um complemento, você botar Deus do Alcorão, acabou, é o Deus falso. Lógico, né? O Deus da Bíblia é outra coisa, é o verdadeiro. Mas aqui fala, Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O que ele quer, o dono desse mundo é o Alá, né? O Deus desse mundo é o Alá, certo? Que é o Deus falso. O que ele quer? Cegar as pessoas para não verem a glória do Evangelho em Cristo. É só isso. Ele cegou. E não cegou só os islâmicos. Tem muita gente que cegamente acha que está tudo certo. Até o Evangelho tem no Alcorão, né? Para algumas pessoas. Isso é complicado. Tá? Então, para a gente entender que ele cegou. Por isso que as pessoas acham que está tudo certo. Mesmo estando tudo errado. Tudo desde o começo. Não tem nada mais certo. Tudo. Né? Não é suficiente. Efésios 2:1-3. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é o Alá. Tá? Então veja, entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo se inclui, todo mundo estava perdido sem Cristo. Era só pela fé no Cordeiro e tal, e né, isso estava restrito, né? Agora, quando Cristo veio, mudou tudo. Mudou tudo, porque Cristo morreu. Não, morreu sim. Eles negam, mas morreu. Né? Morreu e ele é Deus, e eles negam, mas enfim, essa é a verdade. E é ele que dá sentido para tudo. O Evangelho é Cristo, você arrancar Cristo encarnado, que se fez homem e é Deus, e morreu e ressuscitou e nos deu a salvação pela fé, acabou, não tem Evangelho fora isso. Isso está proscrito do Islã, né? Proscrito, vou mostrar para vocês algumas coisas. Efésios 2:4-7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Sem Cristo não tem outro. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos na região celestial já? Ressuscitamos já? Não. Agora vem o 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros. Então, quando tudo se cumprir, isso tudo estará correto. Né? Por enquanto, ele está no futuro em perspectiva. Nós temos o direito, Deus nos deu o direito de ter a salvação. E tem que ser trabalhada hoje. Senão, chegando lá, está despreparado, né? Efésios 2, 12 até o 22, nós vamos correr alguns agora ali. 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade da cidadania, né, de Israel. Não eram israelitas, enfim, não tinham se convertido para Israel. E, portanto, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. As alianças da promessa, aquilo que Deus fala, que não existe nada, tudo mentira, né, de acordo com o Islã, tá? Só para a gente saber. Nem aquilo, nada. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Certo? Então, os que eram gentios foram aproximados pelo sangue de Cristo dos judeus. Mas aí alguns, infelizmente, ficaram com raiva dos judeus e chutaram e ficaram só eles. Não, os judeus já era. Se quiser, vai ter que se converter para o cristianismo. É complicado. Mas não é o caso hoje. Isaías 9:6, aqui embaixo. Veja, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, só quem traz a paz é Cristo.
Cristo foi dado para morrer sendo Deus, para pagar o preço e trazer a paz entre o homem e Deus, e entre os que foram escolhidos e os outros que estavam longe, e aproximaram-os todos. É só Cristo que traz, não é Alá que traz a paz, é Cristo que traz a paz. Tá? É importante isso. Efésios 2, 14 e 15, Bíblia de Jerusalém, 16 e 17 da NA. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimindo em sua carne a inimizade. Mas qual é a inimizade? 15. A lei dos mandamentos expressa em preceitos. Essa é a inimizade. A fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz. Mas ele tirou a lei, então? Não. A lei aponta o pecado, portanto ela condena. Mas se não houvesse lei, não existiria pecado, nem saberia que a gente está pecando, a gente estaria longe de Deus, seria destruído. Não, a lei é como um espelho. Você olha e fala, nossa, eu estou com o rosto sujo, e eu ia assim, né, para a igreja. Estou com o rosto todo lambuzado aqui. Mas porque você não vê, né? O olho não enxerga ele mesmo, tem que ter um espelho. Então, a lei mostra, portanto, vem a condenação com o pecado. Aí vem Cristo e oferece, pela fé, a salvação que ele obteve na cruz. E aí você pode ser salvo. Então, 16, estabelecendo a paz, o 15 ali, né? Estabelecendo a paz. Ele estabeleceu a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, que era a condenação. Ele pegou e morreu na cruz e foi condenado na cruz. A condenação caiu sobre ele e ele pagou lá a condenação. Agora ele pode libertar a pessoa do pecado e pode dar salvação. Mas se a pessoa negar a morte dele na cruz, ela fica com a condenação dele. Ele não aceitou de Cristo, então fica com ele. Ele vai ser condenado, né? 17. Quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto. Ele uniu. Então, só quem traz a paz é Cristo. Mas esse pessoal pensa diferente. Dá uma olhadinha só nisso. A editora Unas Press, que é uma editora cristã, ela publicou esse livro de um pastor, né, que com muito boa intenção, isso não se discute, né? Maravilhosa intenção, né, de pregar aos islâmicos, né? Ele dedicou a vida toda, acho que são 40 anos, né? Dedicou isso, entende? Então, tem coisas maravilhosas no que ele fez, né? Mas aí talvez se perdeu um pouco na medida do negócio e aconteceu essa distorção, né? Veja o que acontece, eu vou ler para vocês, eu peguei alguns trechos da descrição, não peguei toda a descrição, mas alguns trechos só, que são elucidativas, né, para você ver como que é o pensamento dos editores e do autor do livro. Descrição lá, aqui embaixo. Aqui embaixo. Este é um trabalho extraordinário, tanto pela linha que traça, quanto pela análise profunda do Alcorão, mostrando que o plano da salvação está revelado em suas páginas. Para tudo. Então, veja, o que o editor fala é que o plano da salvação, que eu estava falando para vocês, que é Cristo, está nas páginas do Alcorão, que nega Cristo. Nega que Cristo seja Deus, seja qualquer coisa. É um mensageiro comum. É uma pessoa que veio. Não, qualquer outro mensageiro que vieram. Tá? Não é Deus, não tem nada a ver com Deus. Não morreu por ninguém, para salvar ninguém. Então, esse Corão, segundo esse redator, ele contém o plano da salvação. Está revelado o plano da salvação em suas páginas. Isso é terrível. Isso, na verdade, é blasfêmia. É blasfêmia. Isso é bem complicado, é blasfêmia. Tá? Então, porque, veja, vamos continuar ali. Ó. Louvado seja lá, né, que é o anjo que é o do céu, louvado seja lá, por dar a Silvain Romain, que é o autor, não sei se pronuncia assim, eu acho que não, a habilidade para, usando somente o Alcorão, reunir todas essas informações de maneira tão atraente. Eu creio que esse livro será um marco histórico, com certeza, é um marco histórico, nunca ninguém tinha feito isso no cristianismo. Louvar lá e botar, e o plano da salvação está revelado no Alcorão. Nunca tinha visto isso, pode ser que tenha visto, mas eu nunca tinha visto. Eu creio que esse livro será um marco histórico, louvado seja lá. Eu acho que é um desvio grande, né? Um desvio razoavelmente grande, porque ele mexe com justamente o que vai acontecer no fim com a besta, né? Com a doutrina falsa, né? Baseado toda no Corão, na revelação que Alá,
que é o anjo que do céu deu para Maomé, tudo isso vai acontecer na grande tribulação com a besta. E aí você dizer que esse, né, o Alcorão contém o plano da salvação revelado em suas páginas, é uma heresia, e não só heresia, mas uma blasfêmia, né? Heresia e uma blasfêmia também, entende? Na minha opinião. De acordo com a Bíblia, eu já mostrei para vocês que Alá, ele significa maldição ou execração, né? Então, o Alá é o anjo que caiu do céu por todos aqueles símbolos que eles usam, né? Já mostrei para vocês os 3 símbolos, né? Tem um estudo só disso. Então, veja, esse Alá, né, que caiu do céu, ele recebeu uma revelação falsa. Então, esse Alá que caiu do céu é quem revelou, desculpa. O Maomé recebeu uma revelação falsa, porque quem revelou para ele foi um anjo que caiu do céu, de acordo com Paulo, mesmo que um anjo venha do céu, né, ele veio, já tinha vindo antes, porque ele foi expulso, né? Mas esse anjo revelou para Maomé uma doutrina falsa, completamente falsa. Ele destruiu a base do cristianismo e a base do judaísmo. Destruiu tudo. Então, ele é a antítese, ele destruiu a doutrina de Deus, né, da Trindade, de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da cruz, da salvação, de justificação pela fé, tudo. As revelações lá no tempo dos 10 mandamentos, é tudo mentira, aquilo lá é tudo mentira, tá? Eles vão desmentir, vão mostrar as tábuas, vão aparecer as tábuas. Então, tudo, pessoal, não sobra nada. Foi destruído tudo nessa revelação falsa, que está no Corão, que embasa todo o Islã. Então, o autor, ele com boa intenção, eu reconheço, né, tá? Ele iguala Alá a Deus, ao nosso Deus, né? Alá significa Deus em árabe. Mas qual é o outro Deus que tem em árabe? Não tem outro. Não existe outro Deus no árabe. Só tem o Alá, que é o do Corão, que é o que nega o Pai, nega o Filho, nega o Espírito Santo, nega tudo, nega a morte de Cristo, nega tudo. Esse é o problema. Então o ramo que saiu errado, Ismael, sai lá no mar e vai enfrentar Cristo, é ele. É embasado nisso, nessa doutrina toda falsa e oposta a Deus. Ela é oposta do começo ao fim. Toda oposta, porque veja, como eu falei, erros doutrinários, né, ou erros de interpretação da Bíblia, todas as religiões têm. Se a gente pudesse somar todas, né, e pegar só as coisas boas e tirar as outras, ficaria perfeito. Mas todas têm erros. Mas é parte, é um detalhe que não entendeu. Que agora isso aqui é tudo. Toda ela foi revelada pelo diabo para poder fazer uma visão oposta a tudo. Ele destruiu o judaísmo desde Moisés, a lei que Moisés recebeu, está tudo errado. Eles vão mostrar as tábuas e o Pentateuco mostrando outras coisas, está tudo errado. Tá? A sequência dos patriarcas até chegar no povo de Israel, não, está errado. Está errado, chega nos árabes. Desvia lá por Ismael de Abraão, lá, tudo desviado, tudo. Cristo é um ser humano só. Não é nada, não morreu por ninguém, não tem nada a ver. Você entende? Destrói tudo, desde o começo do judaísmo ao cristianismo, destrói tudo. Essa é a apostasia que Paulo falava. Ela é uma apostasia absoluta, total, completa. Então não tem como você afirmar que o Corão, que foi essa revelação do anjo que caiu do céu, oposto a todo o evangelho, tudo que pode ser chamado de evangelho é oposto, né? Nesse Alcorão contém o plano da salvação, está revelado nesse Alcorão. Entende? Nem dá para dizer que Alá é o nosso Deus. O nosso Deus é Yahvé ou Jeová, isso é uma outra discussão que não vou entrar agora, mas esse Deus, né? Esse Deus da Bíblia. E tem um probleminha ali no Yahvé que era de acordo com os Gessênios, que propôs o nome, disse que ele vinha de uma origem pagã. O Deus nosso, da Bíblia, ele vem da revelação que Moisés recebeu de Deus no monte. Esse é o problema. E o pessoal fica defendendo de um em dente. O Gessênio, tá certo? Veio dos pagãos. Parabéns, né?
Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Mas tudo bem, o nome de Deus é um outro probleminha, né? É probleminha parcial. Tá? Deus está na Bíblia. O Deus revelado, com todas as suas características, quem ele é, o que ele quer, como ele vai salvar, está na Bíblia. No Corão tem o falso. E no Corão é o Alá. Está lá escrito, Alá. Na Bíblia está escrito Alá também, só que Alá é maldição, é o anjo que perdeu, foi execrado, ele perdeu a unção, ele era ungido, perdeu a unção, porque ele pecou, foi amaldiçoado. É esse o problema. Simples, está escrito essas coisas, estão escritas, tá? Por isso, essa é uma coisa, na minha opinião, grave, é uma blasfêmia e, de alguma certa forma, até uma apostasia parcial aqui do problema, como queira, é uma heresia, né? Tudo bem. Por que ela é? Vamos tentar entender um pouquinho mais ainda. Se a gente falando que árabe, hebraico, a pessoa pode achar isso meio conturbado. Vamos entender de uma outra forma. Tá? O que acontece na comunicação? Na comunicação tem alguns elementos. Tem o emissor, que é a pessoa que fala, ou que expõe, ou que escreve, e aquilo é publicado. Esse é o emissor, que emite a informação. Tá certo? Depois vem o receptor. O receptor é quem está ouvindo, quem está lendo, quem está vendo. Esse é o receptor que recebe, tá certo? Depois tem a mensagem. Pode ser verbal, escrita, uma imagem, pode ser, enfim, né? De várias formas, tá? Aí vem o contexto. O contexto é o assunto que perpassa todo o ato comunicativo, né? Ele faz parte daquele assunto que as pessoas conhecem, né? E é conhecido e está sendo falado. Ele tá subentendido todo o contexto. Deus e tal, o que é a religião, né? O veículo é o meio pela qual a mensagem é veiculada. Aqui é um livro, mas tem a imagem do livro aqui, porque eu botei aqui, tem a imagem do livro, você pode comprar o livro, pode ler, é um livro, né? Então é visual e verbal, né? Aí tem o código. O que seria o código? O código, por exemplo, é um conjunto de sinais organizados, conhecidos pelo emissor e pelo receptor. Portanto, se o livro é escrito em português e você lê em português, então houve uma comunicação, não houve ruído. Por quê? Porque você consegue entender o português. Pode ver que está em português, ó. Entende? Então você vê que está em português e você lê português. Ótimo. E aí tem mais um problema, tem o significado da palavra. Se você entende o que é paz, por exemplo, né? Paz, ausência de guerra. Bom, na Bíblia já pode ser um pouco diferente, né? Você conhecendo a Bíblia, você pode saber que, por exemplo, Joabe estava na guerra, né? E quando Davi mandou matar Urias ali, Urias foi até lá e ele perguntou para Urias, como é que está o shalom da guerra? Shalom é paz. Mas é porque o entendimento é que se Deus estivesse com eles, estariam bem. Estariam em paz, mesmo no meio de uma guerra. Então já muda um pouquinho, mas é um contexto dentro da teologia ali que pode dar uma pequena confusão. Tá? Agora, quando você ali só, no português, todo mundo sabe o que é, traz, todo mundo sabe. Alá. Opa. Quando você fala Alá, quantas pessoas no mundo, universal, né? Quantas pessoas achariam que esse é o Deus da Bíblia? Talvez uma meia dúzia aí que está envolvido com esse livro, outras pessoas vão achar, mas não, o resto não. Né? O Deus da Bíblia é o Deus da Bíblia, né? E o Alá é o Deus islâmico. Para os islâmicos, para os cristãos, para os judeus, para os outros povos que têm outras religiões, os indianos, onde você for, Alá é o Deus do Islã, revelado no Corão. Que ele nega Cristo, nega Deus, o Pai, nega tudo. Nega tudo. Os judeus, o cristianismo, nega tudo. Tá? Todo mundo sabe disso. Agora, você não pode pegar uma palavra que todo mundo sabe que é o Deus do Islã, que a gente sabe que é o anjo caído, e colocar aqui querendo dizer, pessoal, o Alá é igual a Deus da Bíblia. Mas não está escrito. Se dentro de um livro a pessoa, mas o Alá a gente pode considerar que fosse, está errado, mas poderia ter sentido, né? Porque ele está explicando ali. Aqui não, aqui dizendo só Alá traz a paz, ou seja, esqueça Cristo, esqueça Deus. Só Alá traz a paz. E o Alá é o anjo caído. Esse é o problema.
Na cabeça dos islâmicos é o único Deus, diferente dos cristãos, que tem que se converter ou serem mortos, porque são tudo idólatras. É esse o problema, eles são opostos. Você não pode dizer isso se as pessoas não sabem disso. É um código. O mundo inteiro sabe que o Deus do Islã é o Alá. Não aceitam Cristo, não aceitam nada. De acordo com a Bíblia, que negou a Cristo, nega o Pai. Então, essa intenção de aproximá-los, ele cometeu um erro aqui de comunicação. Um erro no código. Tá? Porque todo mundo que olhar, praticamente todo mundo do universo inteiro, né? O Alá é o Deus do Islã, no Corão. O Deus da Bíblia é Jesus e o Pai e o Espírito Santo. E que dei aqui? Aqui está o Alá, só o Alá traz a paz. Então, isso é uma heresia. E também é uma blasfêmia dizendo que o diabo traz a paz, né? Esse é o que está escrito aqui, né? O porquê eu expliquei aqui, é o problema do código. Em sã consciência não tem ninguém que pode dizer quando você pergunta quem é Alá. Ah, é o Deus da Bíblia. Vai ser muito difícil alguém falar isso. Só a pessoa não sabe nem o que é a Bíblia, nem o que é Alá. Pode ser que ela fale isso, né? Tá? Então veja aqui agora trechos do Corão. Eu peguei alguns trechos só, porque isso tem, né, mas botei só alguns aqui. São descrentes. Então, são descrentes, infiéis, né? Aqueles que dizem que Deus é o Messias, o Filho de Maria. Em verdade, quem atribuir associados a Deus, Deus lhe proibirá o paraíso e lhe dará fogo por morada. Então, se você acredita em 2 ou 3 pessoas na Trindade, você vai para o fogo, de acordo com o Alcorão. Se você acha que tem Pai, Filho e Espírito Santo, você vai para o fogo, que Deus ensinou para você. Não faz sentido isso, né? Esse é o Alá. Ele é o único. Os outros têm que ir para o fogo, porque estão acreditando em outros, né? Em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe isso aí. Só tem um Deus. Lá embaixo. São descrentes aqueles que dizem que Deus é o terceiro de 3. Pode ser o primeiro ou o terceiro, tanto faz, é uma trindade. São 3 pessoas, é um Deus só, mas 3 pessoas. Eles não conseguem entender isso. Então, são descrentes, são infiéis. Os infiéis têm que morrer na jihad, certo? O Messias, o Filho de Maria, nada mais é que um mensageiro. Outros mensageiros passaram antes dele. É um mensageiro. Tá? Não tem nada a ver com Deus, nem morreu, nem com nenhuma. Veja, isso está no Corão. Ó, terceira linha lá. Acreditai, pois, em Deus e em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos disso. É melhor para vós. Deus é um Deus único. É isso que ele está falando. Tá? É aqui que está revelado, ali no Corão estaria revelado o plano da salvação. Então, Isaías 9:6. Porque um menino se nos deu, um filho se nos... Bom, aqui eu já tinha lido para vocês, né? Vamos lá para Efésios 2, 18 a 22. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo é a pedra angular. O que é pedra angular? Pedra que fica na esquina, no ângulo. Geralmente é que fica lá na base para sustentar o peso de todo o prédio. Mas Cristo é a pedra angular. Ele sustenta todo o prédio da salvação, da igreja, dos judeus, do reino de Cristo, de tudo. Agora, aonde que a gente vê uma pedra na esquina? Na Caaba, em Meca, tem uma pedra. E o Maomé falou que aquela pedra é a mão direita de Deus, de Alá, desculpa. A pedra negra que tem na Caaba é a mão direita de Alá, é aquela que executa. Então, provavelmente, ela vai falar, fazer outras coisas, né? Não sei. Aquilo lá, tudo gira, o culto gira em torno dela. Tem que dar as voltas e passar a mão nela e beijar. Entende? É isso aí, tá? É isso aí. Nele todo edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morados de Deus no Espírito. Tá? Agora vejam aqui, vamos para 1 Pedro aqui embaixo primeiro. 2, 4 e 6 a 8 no lado. Então o 4, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Está falando mais uma vez que Cristo é a pedra viva, porque ele tem a vida em si mesmo. Por isso também nas Escrituras
se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Sião é um dos montes de Jerusalém. Ele representa, às vezes, toda Jerusalém, né? Tá? Por isso fala Sião. Às vezes Sião, às vezes o monte do templo, ou Jerusalém, enfim. Sião, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nele crer não será confundido. A melhor tradução seria envergonhado. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, pedra principal da esquina. 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Se você tropeçar na palavra, você tropeçou em Cristo. Desobedientes, né? Sendo desobedientes para que o que também foram destinados. Os que desobedecem, destinados para perdição, né? Aqui embaixo, começando Marcos 12, 1 a 11. Então, depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela e construiu um lagar, edificou para pisar uva, né? Edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ele mandou o filho dele, no tempo da colheita, para ir lá, eu vou contar, né? Ir lá para pegar a parte dele. Mas daí ele mandou um servo, bateram naquele servo. Mandou o servo, outro bateram, espancaram, bateram na cabeça. Aí mandou outro, mataram. Depois mandou muitos outros, uns mataram, outros espancaram. Aí ficou complicado, porque se refere a todos digamos, os profetas que foram mortos e tudo, e depois chegou Cristo e mataram também. Então, 6 lá embaixo, aqui embaixo. Restava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Verso 8. E agarrando o filho, mataram e o lançaram fora da vinha. Portanto, Cristo foi morto fora de Jerusalém. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Então, veja, Israel foi destruído praticamente de 70, tudo. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Esse é o problema. A pedra angular, a principal pedra. Né? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então é Cristo, não é aquela pedra negra lá na Caaba. Atos 4, 8 a 12. Então aqui de novo embaixo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo que ele foi curado, era uma pessoa que estava paraplégica, e eles foram lá e curaram, né? Aí juntou um monte de gente. E aí ele vai falar, né? Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. E Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, a principal, que é Cristo. É o principal, é o cerne do cristianismo. Não tem Cristo. Cristianismo, vem de Cristo. Né? E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja, se não existe nenhum outro que pode trazer salvação e nenhum outro nome entre os homens, né, a não ser Jesus, o que acontece com o Corão? Jesus é só um mensageiro, não é ninguém. Como é que vai estar revelada a salvação no Corão? É só isso. Não tem como. É tudo oposto. Aqui está uma foto, porque se você chega no Google Earth, aquele Pro, e você vai aproximando, apareceu essa foto aqui. Daí eu botei, não sei se tem direitos autorais, mas eu botei Google Earth, tirei do Google Earth, né? É uma foto aproximada que você vê a Caaba e vê lá onde está a seta apontando, tem aquela moldura ali, aparato ali para poder conter a pedra negra dentro, né, e não estragar, né, porque parece que ela depois foi quebrada e eles colocaram aquilo lá para ela ficar inteira e não ter problema de risco, tá? Então aquela pedra ali que tem que dar as voltas e beijar a pedra e passar a mão na pedra e é isso aí. A pedra é Cristo, tá? Agora algumas coisas de Hebreus aqui. Hebreus 1, 3, 5 e 6. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, ou seja, Deus
Cristo é Deus porque ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Ele revelou o Pai porque ele também é Deus. Não tinha como revelar se não fosse. Sustentando todas as coisas pela sua palavra. Veja que ele é sustentador, o sustenedor, né? Ele é o criador, o mantenedor e depois o salvador. É uma coisa complicada. Todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito purificação dos pecados, através da morte dele, assentou-se à direita da majestade nas alturas. 5. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele será filho. Por que ele falou isso aí nessa ocasião? Porque Cristo antes não era Cristo, não era Jesus, não, era a segunda pessoa da Trindade. Mas quando ele encarnou, foi necessário criar o ser humano que seria amalgamado com ele, né? Ligado para sempre. Esse ser humano foi criado, esse ser humano é filho, porque ele é da nossa raça também. Por isso nós podemos ser chamados filhos de Deus. Só isso. Porque um dos seres é filho e é Deus. Só isso, ligado nele mesmo. E novamente, se você tira isso, você desmonta todo o cristianismo. Acabou Cristo. Acabou a salvação, acabou tudo. 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Então, Cristo é para ser adorado por todos os anjos, não para adorar um anjo caído, né? Não dá. 8. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça e cetro do teu reino, porque o reino vai ser para sempre, né? Ele só vai depois que tudo tiver acabado, ele comprou para Deus, né? Ele vem e entrega de volta. E fica junto no trono, lógico. Ele sentou com o Pai no trono. 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui não, mas aqui está falando que ele é Deus, o Deus é o Deus de Cristo. O Deus. Ou seja, ele é Deus porque a parte humana tinha que viver sem ser Deus, sem usar a prerrogativa de Deus, sem usar o poder de Deus. Ele viveu, amou a justiça, odiou a iniquidade e se portou como devia e venceu. É esse o problema. Ele precisava não ser Deus naquele momento. Hebreus 2:9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Mas como que Cristo poderia ser menor que os anjos? Claro, ele tinha que ver só como homem era menor que os anjos, por um pouco. Foi um pouco, aquele período em que ele nasceu até ele ressuscitar. Acabou. Foi só aquele período. Naquele período ele viveu um pouco menor que os anjos, tá? Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ele morreu por todos, diz a Bíblia. O Alcorão diz o contrário, não morreu por ninguém. Nem morreu, inclusive. Vai voltar vivo agora. Que é o falso, né? Aqui embaixo, então. 1 João 1:4, 10, 12 e 14. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É Cristo. Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tá? Veja, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, portanto ele é criador. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a vida estava nele, portanto ele é o doador da vida, ele não foi criado, ele existe por si só, é Deus. Né? 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, ele criou o mundo, mas o mundo não o conheceu, não reconheceram que ele era Deus, que ele veio humilde, e as pessoas não queriam ver o humilde. Veio para o que era seu e os seus não receberam. A nação judaica, através dos líderes, rejeitaram, mas várias dezenas de milhares de judeus no tempo ali, logo após a morte de Cristo, aceitaram. Muita gente tinha aceito, mas depois várias dezenas de milhares, só em Jerusalém. Tá? Então eles aceitaram, né? Porque no de cima ele fala assim, ó, não o receberam, o 12, mas todos quantos o receberam, então veja, não receberam quem? Não pode ser as pessoas. A nação rejeitou oficialmente por causa do Sinédrio. E não é todos, tem gente ali que aceitava, mas a maioria não. E aí o 12 já fala, então, e todos quando receberam, que são pessoas da nação judaica, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Acabou. Né? Hoje, você sabe que hoje no mundo tem aproximadamente 1 milhão de judeus que acreditam em Cristo, que ele sendo o Messias. Em Israel é bem menos, tem uns 30 mil ali, né? A estimativa. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele era a expressão do Pai, né?
Tá? Agora, só dar uma olhadinha aqui. Mateus 24, 24 a 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito, isso e vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, lá no deserto da Arábia, não está lá, não vão lá. Ou se disseres, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Tá? Por quê? Porque todo mundo vai saber que ele chegou, né? Não vai ser assim meio, falaram que ele chegou, não vai ser assim. Agora, aqui tem uma diferença entre o anticristo e o pseudo-cristo, tá? Quem que é o anticristo? O anticristo é contra Deus, não é em lugar de Deus, né? Porque em lugar de Deus todos nós somos. Nós somos embaixadores de Cristo. Paulo é embaixador de Cristo. E depois falou que todos nós somos embaixadores de Cristo. Então, aí está tudo errado. Pode rasgar tudo. Não é assim. Tá? Não é existe como ter as duas coisas no lugar de, lógico, em lugar, em vez de. A pessoa vai dar um golpe de Estado, mata aquele, tira fora e fica no lugar dele. É isso. Mas é contra. Esse é contra. Não é no lugar. É por senão, o embaixador, ele vem em nome daquela pessoa lá, responde por aquela pessoa. Mas ele está representando só. E é assim que os apóstolos foram colocados, representantes. Não dá para confundir isso aí. Pseudo-cristos, né? Seria um Cristo falso. Ele vem como um Cristo falso. Mas ele vem como Cristo. Certo? Esse é o que vem junto com o MAD, né? E o anticristo é o MAD. Que vem lá, é o que manda em tudo. Né? O Todo-Poderoso. Certo? E ele é contra Cristo, lógico. Contra o Cristo da Bíblia. Porque é o verdadeiro. Ele é contra o Cristo verdadeiro, mas é apoiado por um Cristo falso. Você entende? Porque é uma coisa que tem que entender, porque vai ser assim confuso e complicado. Vai pegar muita gente, né? Quando começar a mostrar os achados arqueológicos, né? Todo mundo fica esperando, onde é que está a arca? Aí acha a arca e está as tábuas dizendo outra coisa daí. E daí, como é que faz? A arca está no céu, de acordo com a Bíblia. Foi visto no céu, né? Agora, se a pessoa achar que está por aí, daqui a pouco alguém vai achar, vai cair na lorota, né? Vai cair. Então, lá, pseudo-cristo é um Messias espúrio, né? É um falso Cristo. Pseudo-cristo denota aquele que falsamente reclama para si o nome e o ofício do Messias. Ele, não, sou eu, sou Jesus. Aí depois ele distorce, não, eu sou Jesus, mas não sou Deus. Né? Aí ele distorce tudo, aí bagunça tudo. Tá? Anticristo nega que há um Cristo, né? Ou seja, o anticristo nega o Cristo da Bíblia. O Cristo que eles acreditam, aí é um Cristo falso que vem para desmentir o Cristo da Bíblia. Tá? Ambos, né, fazem guerra contra embora por diferentes pretensões, né? Cada um deles em si mesmo, a si mesmo se colocarão no trono de glória, mas não é bem assim, como ele está falando, tem algumas coisas certas, mas está meio confuso, porque na verdade o que acontece? Na guerra contra Cristo vai estar o anticristo e o pseudo-cristo. O anticristo é o MAD e vai estar o Cristo falso, para guerrear. Mas não vai os dois para o trono, porque o Cristo falso é um ser humano comum, vai matar todo mundo e mandar adorar o Alá e se render e entregar totalmente a vida para o MAD. Então ele se equivocou, né? Porque se você olha só do ponto de vista da Bíblia e não vê o ponto de vista do espelho lá, você às vezes pode cometer esses pequenos deslizes, né? Fica meio confuso. Tá? Então, o anticristo, né, seria um oponente, um impostor do Messias. O impostor do Messias, ele vem se dizendo Messias, mas é um falso. Tá? Então, ele vem no lugar do Messias, mas é um falso. Então, ele é contra Cristo. Tá? Contra, aqui ele fala que anticristo pode tanto significar contra Cristo, em vez de Cristo. Ou talvez a combinação das duas, evidente. Porque aquele que assume a figura, a imagem de Cristo, né, a aparência de Cristo, se opõe a Cristo e toma seu lugar. É isso que ele vai fazer. Eu sou o califa e tal, como se fosse o representante do que nós esperamos o Messias dos cristãos. Né? Mas ele é contra Cristo. Não tem esse negócio de estar no lugar de Cristo. Né? Às vezes você pensa assim, mas o Papa ele diz que está no lugar de Cristo. Sim, não é só o Papa que diz, né? Os apóstolos disseram isso, todos eles, Cristo botou ele no lugar dele.
Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão embaixadores. Né? É esse o problema. Paulo fala, eu sou embaixador. Então o embaixador é o quê? Não é quem está no lugar do outro? Esse não é o sentido esse de contra Cristo. O embaixador vem a favor de Cristo defender. Não dá para confundir as coisas. Confundindo isso aí não tem como. Né? Então, basicamente, o que eu queria explicar para vocês é isso. Essas duas figuras vão aparecer, né? Um é o anticristo, o outro é o falso Cristo. Porque o anticristo, que vem de verdade, o anticristo do Islã, ele não vai se dizer Cristo. Ele não quer ser Cristo, ele é superior. Ele é superior, ele é o califa. Tá? Ele é o Mahdi, certo? E Cristo é um ser humano normal que vem falar para todo mundo que ele realmente é o Mahdi. Ele tem que ser colocado no pedestal e adorar o Alá. É só isso. Por exemplo, se os amigos de Daniel estivessem lá, veja bem, os amigos de Daniel estavam lá no campo de Dura com a imagem que Nabucodonosor tinha colocado lá e era para adorar, quando isso é música. Eles podiam pensar como? Bom, vamos ajoelhar e orar para Deus. Mas como assim? Você acha que as pessoas que estivessem lá olhando entenderiam isso? Não. As pessoas que estivessem olhando, eles adoraram o Deus falso, viu? A imagem do Nabucodonosor, né? Eles iam pensar isso. Então é esse o problema. Não adianta só você achar. Você acha que o Alá eu vou adorar o Alá. Não. Os outros vão ver que você está orando o anjo que caiu. É esse o problema. Não dá para confundir isso aí, né? Eles tinham que ficar em pé. Se eles, nós não vamos adorar esse aqui. Agora, vamos orar para Deus aqui e ninguém vai saber. Não existe isso. Não existe isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. O que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai. Então, vamos ver aqui. A gente viu o 4:10, né? Não, aqui vamos lá. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia toda, assim, né? Eu não vou botar tudo isso aqui, tem 500 mil textos, mas vou botar só alguns. 1 João 2, 22 e 23. Vamos entender isso aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, quem é o mentiroso? Que negou que Jesus é o Cristo é o mentiroso. Então, esse mentiroso que escreveu, que primeiro o que revelou e o que escreveu o Corão, nega que é Cristo, que Jesus é Cristo, que é o Messias. Ele nega isso. Então, esse é o mentiroso. De acordo com João, não sou eu que estou falando. É João. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O Corão nega, portanto, você não pode dizer que lá o mentiroso que caiu do céu, que é o pai da mentira, revelou aquilo, e a pessoa revelou isso aí, e está lá a revelação do plano da salvação. Maravilhoso. Não dá. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Portanto, quando você nega o filho, você negou o pai. Acabou. Se não tem, Deus não tem filho, nem é pai, nem não tem filho, então não pode ser. Já nega os dois, não tem como. Mas aquele que confessa o filho também tem o pai, certo? 1 João 4, 2 e 3, vamos lá. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, esse espírito que está no Islã e que revelou no Corão, e aquele que veio revelar, porque é o Alá, esse espírito não é de Deus, porque ele nega a encarnação de Cristo, nega tudo, então ele não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, que virá. O anticristo não é esse, é o espírito dele. Você pode ter o espírito do anticristo sem ser o anticristo. Quando ele vier, vai ser o anticristo, aquela figura que vai ter esse espírito, você já está apoiando desde agora, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 João 5, 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso. É esse o problema. Se você nega que Cristo é Deus, o testemunho que Deus deu do seu Filho, você negou também. Então está dizendo que Deus é mentiroso? Está escrito ali, 1 João.
1 João 5,10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu filho. Então ele fala que o filho é, aí você vai dizer, não, não é. Então Deus é mentiroso. Não tem como. Veja a gravidade disso. Por isso que é uma blasfêmia. Você comete várias blasfêmias. Né? O testemunho é esse. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu filho. A vida eterna está no Filho, portanto ele tem que ser Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como é que você vai encontrar a vida, a salvação, dentro do Corão se não tem Cristo lá? Cristo é um mensageiro, qualquer pessoa. Não tem lá, não tem vida, é mentira. Esse é o problema. Efésios 6:20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazer. Então, Paulo era um embaixador. O que é um embaixador? Um representante, que é alguém que está no lugar de, certo? Perante as pessoas. Agora vai espalhar para todos os cristãos. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Por isso você vem em nome de Cristo, você está no lugar dele. Só isso. Então, esse fato não faz do Papa a besta. Porque ele está no lugar de Cristo. É isso que ele fala. Ele defende Cristo. Olha, muitos padres deram a vida ao longo da história para manter a doutrina de Cristo, a doutrina da Trindade. Manter a doutrina da Trindade. Eles deram a vida. Alguns. Certo? É só ver a história. Né? Quando houve lá, por exemplo... Bom, agora não é isso aí, né? As heresias lá, né? Enfim, não vou falar sobre isso. Mas é uma história interessante, né? Conhecer isso. Então, ele não pode ser encaixado porque ele se diz embaixador. Ele está no lugar de Cristo, né? Falando de Cristo, respondendo a Cristo e falando de Cristo para as pessoas. Essa é a posição que ele se coloca. A idolatria é outra coisa. Só que se você pensar na idolatria, aí, amigo, não tem como ele ser a besta, né? Porque a besta é iconoclasta, é o contrário, é o oposto. Então, quando você olha para a idolatria, você tem que pensar, bom, esse aqui nunca vai poder ser a besta, né? Agora, é porque está no lugar, não, está em lugar como embaixador. Se você não está como embaixador de Cristo, você não está em Cristo. Só para começar. Ele é o embaixador principal, porque é o embaixador da religião e tal, ele está mais acima, né, na hierarquia humana, né? Mas ele é o embaixador. Você tem que ser embaixador de Cristo. Onde você vai, você tem que representar Cristo. Esse é o problema. Se você não é, tem que rever tudo. Reveja tudo, né? Alguma coisa está errada. Portanto, somos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Por isso que você pode falar alguma coisa de uma pessoa, né? E isso é como se Cristo estivesse falando. Se você estiver falando de acordo com a Bíblia. Não de acordo com outro que diz que é... Não, de acordo com a Bíblia. Tá? Em nome de Cristo, pois, pedimos que você se reconcilie com Deus. Ele está pedindo como um embaixador em nome de Cristo. Pronto. Tá? Isso é o que cada um de nós devemos ser, inclusive. Marcos 9, 38 a 40. 38. João disse a Jesus, mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós não o proibimos, né? Mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. É esse o problema. Então você não pode ter na tua cabeça que somos só nós temos a verdade. Só nós seremos salvos. Ou só tem que vir aqui para nós, né? Se tornar um de nós para se salvar. Não, aí você não compreendeu, né? Porque Deus ele vai salvar os cristãos. Cristãos. Não tem uma religião específica. Os cristãos. Então um tem uma coisa e eu tenho toda a verdade, porque tem uma coisa que é certa, mas tem 3 erradas e não reconhece as erradas de jeito nenhum. Não tem jeito. Ele tem que ter... Eles querem... Os discípulos eram assim. Não está nada de errado. O ser humano é assim. Ele tem a noção de que só ele sabe a verdade. Ou quando ele encontra algumas pessoas, então só eles têm a verdade. Né? Entende? Então veja, Jesus respondeu, não proíbam. Porque se eles não são contra, então se você pega assim,
contra, dá para dizer que o Papa é contra Deus? Não dá. Porque ele fala de Deus, se um país só recebeu a Igreja Católica lá, e ele respondeu positivamente, aceitou o Salvador, que morreu por ele na cruz e tal, e ora, tá tudo certo. Deus vai chegar para ele assim, mas você tinha um negócio aqui que você, essa cruz que você botou na coisa aqui, então simbolizando aqui, não existe isso, pessoal. É a aceitação de Cristo. Esse é o problema. Então, contra é contra Cristo. Ali Jesus, pois quem não é contra nós, os Jesus e os seus seguidores, é a favor. Contra Cristo é o Islã. Ele é contra, não tem Cristo. Não tem, Cristo não é Deus, não morreu, não salva ninguém. Ele é contra. Agora o outro, porque ele é idólatra, tem um monte de ídolos lá, e os troços, as coisas penduradas aqui no pescoço. Não, mas veja bem. Isso daí é a garantia absoluta de que ele não é a besta, tá? Porque a besta é iconoclasta, é o contrário, já vou chegar lá. Então, quando você olha, você fala, ele é contra, não, ele fala bem de Deus. Às vezes fala umas besteiras, mas ele fala bem, ele prega a Deus, a igreja toda, né? Esse é o problema. Então, você acha que ele é contra? Para Cristo, não. Tá? Ele está a favor. Ele está falando também, mesmo com os erros, tal, tem talvez um pouco mais do que os outros, mas tá falando. A Igreja Católica vai pregando o evangelho. Tem padre, bispos e arcebispos e cardeais que ficam de orelha em pé, não gostam do que o Papa falou lá, mas o Papa é só o representante atual, daqui a pouco morre. A igreja é a igreja. É esse o problema. Se ele tivesse essas características, ele teria que ser contra Cristo, porque é contra Cristo, tá? Contra Cristo e teria que ser iconoclasta, destruir tudo, proibir todos os ídolos. Não é o contrário. Esqueça isso, porque é o contrário. Aqui, ó. O anticristo é o anti-idolatria. Existe a palavra anti-idolatria? Não. Por isso eu botei um X. A palavra anti-idolatria não existe, mas isso que significa o iconoclasta. Então, existe o anticristo é iconoclasta. Contra tudo que pode ser adorado. Só eles podem adorar a pedra lá e tal, pronto. Mas o resto tem que destruir tudo. Eles são contra Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, contra a cruz, contra tudo. Contra a revelação dos judeus, os 10 mandamentos, o que você quiser. Contra tudo. Porque tudo é idolatria. Eles destroem todos os monumentos, templos, coisas que eles acham, tudo a não ser que dá para usar para eles. Aí, beleza. Então, isso chama-se iconoclastia. É o oposto do que é a Igreja Católica que adora os ídolos, né? Oposto. Tá? Então você pega, eles não são contra, eles são a favor de Deus, eles defendem a Trindade, não são contra Cristo, nem contra a morte de Cristo, nem contra a divindade de Cristo, nem contra a ressurreição de Cristo, nem com a volta de Cristo. Eles só não dão ênfase. Mas eles tem documento, eles são a favor da volta de Cristo, mas não dão ênfase. Lógico, tudo bem, isso é uma questão de ênfase. Agora, não confunda com ser contra Cristo, contra Deus, contra tudo. Esse é o anticristo. Só que ele é iconoclasta. É esse o problema. Vamos ver aqui. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aí uma coisa interessante, o que é apostasia? Eu estou falando esse tempo todo, né? Eu falei para vocês as 3 coisas que são apostasia. Né? A que eu mais gosto é abandono. Então, antes que venha o abandono, a renúncia, a deserção, né? Antes que eles tivessem desviado a história lá, eles começaram ali por 622, mais ou menos, né? Que é o ano 0, ali da Égira. Então, veja, antes que venha a apostasia, não vai acontecer a volta de Cristo. Só depois, então já faz 1.500 anos, né? Já faz um bom tempo. E aí, quase 1.500, enfim... vai vir Cristo, porque é só depois que vem. Tá? Então veja, antes que venha primeiro, ou seja, ninguém de modo nos engane vocês, porque isso acontecerá, a volta de Cristo, no verso anterior que eu tirei, a volta de Cristo antes não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A apostasia começou lá,
com Alá, com Maomé, né? Começou lá, a apostasia. E aí vem o filho da iniquidade, daí quando culmina lá na volta de Cristo, que para alguns é o 12º califa, né? Para outros é não sei o que lá, é qualquer califa, não precisa ser o 12º e tal. Então tem uma série de questões, mas ele vai lá, o califa, né? O Mahdi vem, né? É esse homem da iniquidade. Ele que vai se revelar. E ele o que é? Ele é contra. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou é objeto de culto. Então as duas coisas. Ele se levanta contra e se opõe contra tudo que se chama Deus. Portanto, Deus o Pai, contra. Deus o Filho, contra. Deus o Espírito Santo, contra. Ele é contra. Contra Shiva. Ele é contra todos os deuses que existem, incluindo os do Velho Testamento e do Novo Testamento. É um outro Deus que não tem filho, é outro Deus, tá certo? Então ele é contra todos os tipos de Deus, só não o deles, né? O deles é o Alá, aí é absoluto. Ele é contra todos, chama Deus, ele é contra. Só o Alá. Ou é objeto de culto. Seja então uma catedral maravilhosa, não sei o que lá, uma estátua, uma inscrição. Os manuscritos, pessoal, eles entraram, quando eles saíram ali em 622, em 632, né, quando Maomé morreu, eles saíram e foram conquistando. E, alguns anos depois eles conseguiram entrar em Jerusalém. Mas tudo que acharam de documento, aqueles manuscritos maravilhosos, né, antigos, antiguíssimos, né, queimam tudo. Não fica nada. É esse o problema. Quase zerou tudo. E a gente ficou com a cópia da cópia, mas Deus preservou de alguma forma, porque, veja, eles acabaram com tudo, porque é sagrado aquilo, sagrado para os outros. Era para Deus ser sagrado, para nosso Deus. Para eles tem que botar fogo nisso aí. O negócio é o Corão. Você entende? Então, é esse o problema, tá? É objeto de culto, não importa se é um manuscrito da Bíblia antigo, né? Se fosse por exemplo, o livro de Daniel, 600 anos, dá para ter, a gente tem coisa de 2000 anos e pouco, né? Que estava preservado, podia até ter. Mas acabaram com tudo. Tá? Então, o qual se opõe, o 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, qualquer Deus que você quiser, até o da Bíblia, tudo contra. Ou é objeto de culto, é de adoração de alguma religião, de alguma coisa, eles queimam, arrebentam, a não ser que dê para ajeitar e botar a marca deles lá e deixa para eles, tá? Como eles fizeram com a igreja de Santa Sofia, né? Virou uma mesquita. Tá? Então, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, é em Jerusalém. Tá? Nunca foi em outro lugar, porque não, é proibido fazer qualquer coisa em outro lugar. Então lá em Jerusalém vai ser reconstruído o santuário para a volta de Cristo. Tá? Então ele vai assentar-se lá, representando-se como se fosse o próprio Deus. Ele não vai dizer que ele é Deus, mas é como se fosse o próprio Deus. Porque ele é o representante único de Deus. Ele pode mandar matar, deixa viver, ele faz o que ele quer. Absoluto. Então isso só Deus na verdade. Então ele usurpa isso. Vai ser destruído logo em seguida, né? 3 anos e meio depois. Tá? Esse o aspecto. Então, isso aqui é o oposto do que é a Igreja Católica. A Igreja Católica adora todos os ídolos que são possíveis e cria de vez em quando beatifica alguém e sai adorando também. Adora tudo que achar. Eles são o contrário. Eles quebram, destroem tudo. Só adorar o Alá. Esse é o problema. E acaba com a mão direita do Alá na pedra, então pode adorar. Tá? É só o Alá. O resto tem que destruir tudo. Então não tem nada a ver com o coitado do Papa católica, tá? Então vamos lá. Isso aqui ficou claro, que significa que ele não pode ser por 2 razões. Primeiro que ele não é contra Cristo, contra a morte de Cristo, contra a encarnação de Cristo, contra a divindade de Cristo, não é nada disso. Contra o plano da salvação, contra a vinda dele, está tudo certo. Está tudo certo. Então, ele não pode ser por esse aspecto. O outro aspecto é que ele é a favor de ter ídolos. Mesmo que seja uma desculpa lá, a gente é só para representar. Não importa, tem ídolos. Então, ele não é um iconoclasta, ele é um idólatra. Idólatra é o oposto de iconoclasta, tá? Então, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Aliás, eu não botei os 7, 8 e o 9.
Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Qual é o mistério da iniquidade? É a obra do diabo. A obra do diabo começou, né, mais intensamente, segundo o Apocalipse, quando ele foi expulso do céu na segunda vez. Qual vez foi? Depois que ele perdeu a representação da terra, quando Cristo morreu e venceu ele na cruz. Só isso. Ele expulsou do céu, mas deixou na terra. Ele vai expulsar da terra depois, mas ele expulsou no céu e ele está na terra, concentrado só aqui. Então, naquele período começou o mistério da iniquidade, fervendo mesmo, toda a intensidade. Mas então será revelado o iníquo quando o Senhor, lá no fim, veja o 8. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. O iníquo, uma pessoa, um homem, será morto por Jesus Cristo. Quando? Na sua vinda, ou seja, na boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então esse que virá, ele vai estar vivo na vinda de Cristo. Só isso. Ele coloca a besta viva na vinda de Cristo. Essa é a besta, que não surgiu ainda. Talvez já esteja viva, ninguém sabe. Mas vai surgir naquele momento, pouco antes da vinda de Cristo. É só isso. 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Então, o poder de Satanás será concedido a ele para que ele faça maravilhas. Por isso vai enganar muita gente. Porque o diabo consegue fazer grandes coisas, mais que nós, né? Mas é o falso. Tá certo, pessoal? Então, eu queria só que vocês tivessem essa visão aqui. A gente vai continuar a terceira parte depois com um aspecto mais voltado para acabar os detalhes da identificação e daí, acho que se sobrar alguma dúvida, escrevam na descrição, que daí eu trato no terceiro vídeo, né? Tá bom? Então, agradeço a vocês por estarem aqui comigo até agora, tá? Um abraço, até o próximo. Tchau.